A paz do Senhor, pessoal, povo de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs que vão ouvir esse culto doméstico, que vão estar assistindo pela live no Facebook do Pastor Eduardo. Que Deus abençoe. Estamos com muita saudade de todos os irmãos, as irmãs, mas nós somos a igreja e a igreja ela adora onde ela está. No nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor entrem na sua casa, na sua família, e o sangue do Senhor Jesus Cristo está nos protegendo de todo mal, está protegendo a Barbosa, a Bahia, o Brasil e o mundo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e vamos adorar o Senhor Jesus com toda alegria, com todo amor no coração. Abençoa, meu Pai, todos os irmãos que estão ouvindo essa live, Senhor.
Abençoa todos aqueles que, meu Pai, vão compartilhar. Que as tuas bênçãos sem medida, meu Pai, venha sobre a vida de cada um esta noite. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim e bastará. Um dia vou subir ao céu, deixar este torão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia voarei, de asas não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Que Deus seja glorificado e que as bênçãos do Senhor entrem na casa de cada um, para a tua glória, meu Pai. Receba esse louvor, receba essa exaltação que é digna, meu Pai. Só o Senhor é digno de toda exaltação. Nós te exaltamos, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. E vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Pessoal, Deus tem uma palavra para a gente essa noite. Você que está nos acompanhando, que se encontra em Mateus 24, no versículo 35, onde a gente vê as pessoas que foram pegadas de surpresa e o mundo estava distraído. Até a igreja estava distraída, a ponto de muitos abalarem a fé. E hoje o pastor ainda tem que explicar que a igreja somos nós e nós não podemos estar distraídos. E hoje nós vamos aprender sobre a distração, que nada mais e ninguém, nenhuma situação pode nos pegar distraído como essa situação que está acontecendo no mundo desse vírus do coronavírus. A Bíblia fala em Mateus 24, 35, a Bíblia diz: passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Eu quero que você grave essa palavra, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não foi diferente esse momento que nos aconteceu, e não vai ser diferente na volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça, e ele anunciava o que Deus falou para ele, mas o mundo não se importava. Como hoje a gente prega, o mundo ele não se importa. A gente vê agora muitas pessoas se voltando para Deus, enquanto a faca está no pescoço, ameaça de morte, a pessoa não sabe o que vai acontecer.
muitos estão se voltando para Deus, até o ateu está dizendo: oh meu Deus, me ajuda. Mas no dia de Noé, como os dias de hoje, nós estamos pregando a palavra. Noé também pregava a palavra, o pregoeiro da justiça. Quem somos nós para chegar aos pés de Noé? E a Bíblia diz que Noé pregando e o povo não queria saber, estava comendo, bebendo, ou seja, cuspindo, né? Como você vê hoje. Hoje um rapaz me falou: pastor, está essa epidemia aí, mas se botar uma banda de famosa, o povo vai, porque o povo quer cuspir. Mas eu chamo a sua atenção para essa noite, você, meu irmão, minha irmã, todo o povo de Deus da Igreja Missionária São de Deus para o Brasil, e os irmãos que vão nos ouvir de outros ministérios, os irmãos que não são cristãos ainda, não entregou sua vida a Jesus. Eu chamo a sua atenção. Você está distraído, despercebido, porque o povo, a Bíblia diz, é bem clara, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Noé estava pregando, ensinando, mas aí Noé entrou na arca e o povo continuou. Mas eles só foram se atentar que a água chegou no pescoço, ou seja, o problema chegou quando veio o dilúvio e levou a todos, e assim também será na vida do Filho de Deus. E o cristão verdadeiro, ele não pode andar distraído. Meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Missionária São de Deus para o Brasil, nós não estamos no templo, mas estamos em Cristo. E a gente não pode se distrair com a fé. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 7,35. A gente pode estar passando o que for, mas não podemos nos distrair na fé. Nesse momento temos que estar em oração, leitura da Bíblia, ouvindo louvores, né? Deixando as más notícias de lado. Hoje o meu irmão em Cristo, Emanuel Chiron, lá de Moçambique, ele disse: pastor, manda um áudio, um vídeo aqui para nós, nos acalmando, né? Trazendo uma palavra. E eu falei para eles no Salmos 107, se eu não me engano, versículo 7, e eu disse a ele que a Bíblia diz: não temeremos as más notícias, tenhamos um coração firme. Então, o povo de Deus, nós que somos igreja, que aprendemos a palavra o ano 2019 todo, não podemos nos distrair nesse momento. O momento é de estar firme. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 7,35: digo isto em favor de vosso próprio interesse, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos, em servir a Deus sem distração alguma. Ou tem Bíblia diz despedidamente ao Senhor. Então a gente não pode servir a Deus com distração. Nós não podemos servir a Deus como uma pessoa que, você já viu que tem aquele provérbio que diz que dois sentidos, né, não assimilam. Então um pedreiro jamais ele vai bater um prego com um martelo conversando ou olhando para o lado. Ele tem que ser muito hábil, mas ele pode ter muitos anos de profissão. É igual o cristão. Ele pode ter muitos anos de crente, mas ele não pode se distrair nesse momento. O pedreiro, ele vai bater o martelo, vai bater o prego com o martelo, e ali ele tem que estar prestando atenção para que não venha causar um acidente de trabalho. É a mesma coisa na fé. Esse momento nós não podemos nos distrair. É o momento de a gente estar mais agarrado em Deus, não pelo medo. Porque a população está se voltando a Deus pelo medo. Mas quando o medo passar, eles vão voltar a comer, beber, farrear. Tem pessoas que nós passávamos na casa, só era música de vamos beber, vamos pegar todas. Agora a gente passa, só é louvor. Mas quando passar esse medo, vai comer no centro a mesma música que eles ouviam. Porque
eles estão agora atentos a Deus por causa do medo. Mas nós temos que estar atentos a Deus por causa da fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, guarda esse versículo, 1 Coríntios 7,35. Temos que servir a Deus sem distração alguma. E na guerra, não pode ficar distraído. Nós estamos passando por uma guerra, aonde o nosso Deus, o general de guerra, o Todo-Poderoso, aquele que disse a Moisés, ó Moisés, diz ao povo que foi um Deus de mão forte que tirou Israel do Egito, ele vai nos dar vitória, porque na guerra nós não podemos distrair. E eu vou lhe mostrar um exemplo de um homem de guerra que ele deixou de ir para a guerra. Ou seja, meu irmão, na sua casa não pare de guerrear não. Lute em oração, em leitura da palavra, em buscar a Deus. E eu vou lhe mostrar um exemplo na Bíblia que é importante. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. A gente vai aprender aqui que Deus nos chamou é para estar na guerra espiritual. Não é para estar vivendo uma fé distraída. Em 2 Samuel, capítulo 11, diz aqui: Davi comete o adultério com Batseba. Descorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, os reis eram acostumados a ir para a guerra. O crente que anda atento, que anda esperando a vinda do Senhor em vigilância, ele anda atento, ele anda acostumado, é uma necessidade para ele e para ela, como é o corpo quando tem sede beber água, quando o organismo reclama de fome e quer comer. Então tem que ser uma necessidade do crente estar aí guerreando em oração, na palavra, no jejum e buscando a Deus a todo momento, sem distração. E os reis eram acostumados a ir para a guerra. Enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, e todos Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, Davi ficou em casa. Davi era um homem de guerra. Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, da Igreja Missionária Unção de Deus para o Brasil, todos que vão nos ouvir, nós somos um povo de guerra. A igreja é a cara do pastor. Você sabe como eu, pastor Eduardo, é da guerra. Você sabe, você está nos ouvindo, sabe o preço que a gente paga pela misericórdia de Deus para ganhar as almas, para ir para cima dos demônios. E essa luta, essa guerra também que está acontecendo no mundo, sabemos que não é qualquer coisa, não é potestade e principado. E nós temos que lutar, porque as nossas armas são as espirituais. Claro que Deus vai usar os homens para fazer vacina, para fazer remédios. Deus vai usar os homens para fazer os tratamentos, mas os homens não vão dar glória a Deus, porque eles são soberbos. Nós temos que dar glória a Deus. Você acha que qualquer país que vai inventar a cura para o coronavírus, eles não vão dar glória a Deus? Depois que passar isso tudo, o mundo volta a ficar distraído. Mas nós temos que estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Davi era homem de guerra e ele ficou em casa. E a Bíblia diz, versículo 2, 2 Samuel 11:2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Você vê que uma pessoa que está passeando, ela não está atenta, ela está ali curtindo, ela está olhando os pássaros, pode tomar até uma topada, está olhando a paisagem. Mas a Bíblia diz que Davi era acostumado a ir para a guerra. Mas nesse dia ele deixou e ficou em casa. E ele disse: eu vou dar uma passeada aqui. E nessa passeada ele se distraiu. E a Bíblia diz, vamos ver o versículo 2 de novo. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Aí que acabou. O homem de guerra, o homem que vivia atento, o homem segundo o coração de Deus, o homem que guardava a palavra de Deus no coração, ele por uma distração, ele sofreu. Por uma
distração, ele cometeu um pecado que comprometeu a vida da família dele toda. A Bíblia diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Você que está hoje em casa, não está podendo congregar, não deixe de orar pela sua família, não se distraia. Nós passamos 2019 toda nessa fé, orando pela salvação da nossa família, e 2020 começou já uma guerra. Para a gente que somos cristãos, venha estar atento, sem distração alguma. E Davi estava passeando no terraço, e Davi se distraiu, e ali ele cometeu um adultério. Talvez você, esses dias em casa, tenha se distraído, e não pode acontecer isso, porque talvez não pode ser um adultério, talvez pode uma mentira. Você está olhando coisa no celular que não deve, você está acessando o que não deve, você está falando o que não deve. Então não é momento de distração. O povo de Deus é um povo de guerra. A gente foi um povo que sempre foi humilhado, rejeitado, por muito tempo foi considerado Zé Povinho, mas nós somos a menina dos olhos de Deus. Você aí é a menina dos olhos de Deus. Não se distraia, porque Davi se distraiu e ele adulterou. Você está se distraindo em quê? E Jesus, ele nos salvou, não foi para a gente viver em distração. Ele nos chamou para que a gente venha a ter um olhar fixo, porque quem olha fixo, ele não se distrai. E eu quero chamar a sua atenção em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, versículo 2, aonde a Bíblia é bem clara como é que devemos seguir a Jesus. Distraídos, de qualquer forma. Vamos ver aqui. A gente vai ler o versículo 1 para você entender. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, versículo 2. Olha como Deus quer que Jesus quer que a gente olhe para Ele. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu falei a você no começo desse vídeo em relação do martelo batido no prego. Quando o pedreiro ele vai executar essa manobra de bater o martelo no prego, ele tem que estar olhando firmemente. É assim que o Senhor Jesus deseja que nós o seguimos e servimos, olhando firmemente, sem distração. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus não está distraído. Jesus está à direita do Deus Pai, olhando para você, olhando para a situação de amargosa da Bahia, do Brasil e do mundo. E o Senhor Jesus vai capacitar, ou Ele mesmo vai parar esse vírus, porque o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Eu queria chamar a sua atenção, já falando sobre não se distrair, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo... 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. É muito importante, a gente vai dar uma ênfase nesse versículo, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O contrário de distraído é vigilância. O contrário de distração é vigilância. E na carta de Pedro, ele fala sobre o ser sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir e firme na fé, é isso que nós temos que fazer. Enquanto não liberar a nossa ida ao templo, nós temos que estar resistindo na fé, servindo a Deus na vigilância, sem distração, certo de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O mundo está assim.
assim. O mundo está passando por esse sofrimento, não só eu e você não. E o mundo também um dia passou. Quando veio a última praga no Egito, Deus chamou a Moisés e disse: entra na casa, chama o povo para entrar dentro de casa e coloca o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E quando o espírito da morte passar, que vai levar todos os primogênitos, aonde tiver o sangue nos umbrais, e quem estiver dentro de casa, ali será poupado. E sobre nós está o sangue do Senhor Jesus Cristo, para que venha nos guardar, nossa família, venha guardar a Margosa, a Bahia, o Brasil e o mundo. Mas nós temos que estar vigilantes. E para terminar, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, aonde eu vou lhe mostrar que vai ser feliz no final. Feliz, Apocalipse 16, versículo 15 diz: eis que venho como vem o ladrão, feliz ou bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não haveja a sua vergonha. Então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E quando eu e você vem entender isso, que eu e você, no versículo 15, vem estar pautado: eis que venho como vem o ladrão, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que ele não ande nu e não veja a sua vergonha. Que nós não possamos, esses dias que estamos em casa, que nós não venha andar nu. O que é que a Bíblia quer dizer andar nu? Sem a armadura de Deus. Em Efésios 6 fala das armaduras espirituais. A gente não pode esquecer de nenhuma delas. E o principal, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, aonde Apocalipse 19:13 diz que Jesus é a palavra. Nós temos que estar olhando firmemente para a palavra, e assim ninguém vai nos pegar distraído. E para terminar, meu irmão, Mateus 24, o versículo 42. O mundo, quando passar isso tudo, o mundo vai se distrair. E tomara que não, é a nossa oração. Mas é como 2 mais 2 é 4. O que está fazendo o povo se voltar para Deus é o medo, não é a fé. E que nós possamos estar nessa fé, sem distração, olhando firmemente. E a Bíblia diz que, em Mateus 24, 42, diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebido. Essa palavra apercebido é o contrário de distraído. Vamos estar atentos. O Senhor Jesus pode voltar essa noite. E para onde você está olhando? Nós aprendemos em Hebreus 12 que nós temos que olhar firmemente, sem distração, firmemente, o exemplo do pedreiro batendo no prego. Então nós não podemos ficar como Davi naquela ocasião, que ele deixou de ir para a guerra, e ele foi passear no terraço e viu uma mulher tomando banho, e ali, depois de dias, ele cometeu adultério. Por isso ficai também vos apercebido, porque a hora em que não cuidais, a hora que não cuidais, ou seja, a hora que está distraído, o Filho do Homem virá. Jesus está voltando, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Como vê esse vírus, e muitos não cuidou disso, muitos não estavam esperando, talvez não estavam fazendo plano de viajar, outros tinham passagem comprada, outros disseram: não, eu vou para a praia, eu vou para a roça, eu tenho uma viagem marcada, casamento foram desmarcados, festa foram desmarcados, mas no tempo de Noé,
foi desmarcado nada não. O povo comia, bebia, dava esse casamento, e a Bíblia diz que eles só perceberam quando chegou o dilúvio. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a toda a congregação da Igreja Missionária Estão de Deus para o Brasil. Eu e minha família, pastor Júnior, pastor Eduardo também fez uma live ontem, e amanhã o pastor Eduardo está fazendo outra live. Nós queremos orar por você, queremos orar por Amargosa, a Bahia, o Brasil, e no nome de Jesus, isso vai cessar, porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com minha família e junto com todos os irmãos que vão acompanhar esse vídeo, meu Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um. Meu Pai, repreende esse vírus maldito, dá sabedoria aos homens, e quando eles encontrarem a solução que o Senhor vai dar, que vem do Senhor, que eles venham glorificar o Teu nome, porque o mundo, meu Pai, estava despercebido, e isso entrou e a gente viu. Eu já sabia, nós já sabíamos que nós não éramos nada, e agora as celebridades, se assim podemos dizer, elas hoje sabem, os governantes, eles sabem que não são nada, e que nós possamos estar, meu Pai, como Noé, atentos à Tua vinda, em nome do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor a todos, e que Jesus abençoe a vida de cada um. A paz do Senhor, até a próxima live, em nome de Jesus.